Então, suplicando ao Senhor dos mundos que possa estar conosco na noite de hoje e que possa nos envolver a cada um em particular, nosso pensamento, nosso sentimento, nosso coração, e que juntos possamos pensar um pouquinho, meditar, trocar ideias sobre os princípios que Jesus nos ensinou e Kardec trouxe de forma rediviva para nós. Então, com uma musiquinha de fundo, vamos ver o que a gente consegue ir pensando no presente momento. Senhor Deus do Universo, Pai de infinito amor, Pai de infinita misericórdia, vós somos gratos por estarmos hoje aqui, nessa casa de orações, nesta casa de caridade. Vós somos gratos, Senhor. Pai nosso. Vós somos gratos pela misericórdia que em seu nome os Espíritos superiores trazem para cada um de nós. Na noite de hoje, abençoa este ambiente, Senhor, com um raio de sua divina luz. Abençoa cada um de nós que aqui nos encontramos, os encarnados, e do fundo do coração vos pedimos pelos desencarnados ainda, Senhor. Aqueles que conduzem esta casa de orações e aqueles que vêm em busca de socorro, em busca de entendimento, em busca de medicamento, em busca de luz, Senhor. Pai, sois todo bondade, sois todo misericórdia, sois todo amor. Matriculastes a todos nós no torrão terrestre, a fim de que, singrando os céus do universo, possamos caminhar neste globo amado, buscando nossa própria evolução, junto com a casa planetária. Dai-nos a força, Senhor, de seguir o bom caminho, que possamos ter os ouvidos do Espírito aberto para escutar a intuição e orientação dos amigos espirituais, e que possamos, na hora da prova, escolher o caminho do bem, Senhor. Dai-nos a certeza de que no dia de amanhã poderemos habitar este mundo melhor que nos espera, com muito amor, com muito carinho e sempre amparado por Jesus, o Cristo de Deus, em seu nome. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, saudando o nosso presidente, meu tocaio, José Pinton, saudando o nosso querido irmão Rivair e a todos os irmãos e nossos irmãos presentes. Vamos convidar a todos para nós pensar um pouquinho hoje sobre a transição planetária. Afinal de contas, o que é transição planetária? Nós temos uma coleção que é trazida pela psicografia de Divaldo Pereira Franco e o espírito Emmanuel Filomena de Miranda, que nos alerta bastante sobre o mundo de amanhã e sobre o presente momento que a Terra vive hoje, que é um momento de transição para um mundo melhor. Nós hoje, mundo de provas e expiações, o mal ainda se sobrepõe ao bem e por isso a gente compreende tanto sofrimento na face da Terra. Mas caminhamos a passos largos para esse mundo melhor que nos espera amanhã. Esta casa planetária, onde haverá mais harmonia, mais paz, mais felicidade, mais fraternidade, mais amor. Então essa construção espera que cada um de nós coloquemos um tijolinho, buscando edificar o mundo do bem. Então aqui estamos para trocar uma ideia sobre isto.
ele faz parte, o planeta Terra, nessa transformação, ele faz parte de uma lei divina. São várias as leis divinas, as leis naturais que conduzem o planeta Terra, conduzem a humanidade terrestre, as leis naturais, as leis de Deus que conduzem o universo. Então, uma das leis é a lei de evolução. E o planeta Terra, no presente momento, está, vamos dizer assim, entre aspas, numa disparada rumo a este mundo melhor. O momento é de alta velocidade de transformação moral da humanidade terrestre. Então, nós precisamos estarmos atentos para seguir nesta carruagem, neste veículo, neste torrão terrestre, rumo a um mundo melhor. Então, como é um momento de extrema mudança, transição, é um momento também de grandes provações, de grandes expiações, porque é o momento da seleção daquilo que Jesus disse, que chegaria o dia que seriam separados os bodes das ovelhas. Então estamos nesses dias. Também Jesus disse, chegarão os dias, e os espíritos superiores dizem hoje, os dias chegaram. É agora o momento da transição planetária. Então nós precisamos pensar muito sobre isto, para não perder este veículo que nos transporta, que é o planeta Terra. Então, este planeta, criado há bilhões e bilhões de anos atrás, tem como governador Jesus, o Cristo de Deus. E Jesus e os espíritos crísticos do seu padrão moral, do padrão crísticos, reuniram-se somente 2 vezes para definir sobre o planeta Terra. A Terra tem bilhões de anos. Jesus e os espíritos crísticos reuniram-se somente 2 vezes para deliberar sobre o planeta Terra, para decidir sobre o planeta Terra. A primeira vez foi quando decidiu-se da sua criação do planeta. E a segunda vez que reuniram-se os espíritos para decidir sobre a Terra foi quando decidiram que deveria Jesus reencarnar no planeta, porque a humanidade terrestre estava perdida no seu orgulho, na sua vaidade, na sua iniquidade, na sua insensatez. Estava sem rumo seguro para seguir. E então, ele veio, reencarnou na Terra e deixou para nós um roteiro de luz. Tanto é assim que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores: mas Deus não deu uma diretriz, um norte para nós seguir? E os espíritos superiores respondem: Jesus, modelo e guia da humanidade. E deste Jesus nós muito pouco conhecemos. Da sua filosofia, menos ainda conhecemos. Do entendimento, menos ainda conhecemos. Mas Kardec veio trazer uma baliza de luz sobre a face da Terra. Quando pegou os princípios de Jesus e discorreu sobre isto e semeou nas obras básicas, no Pentateuco Espírita, toda a sabedoria do Evangelho de Jesus para nos auxiliar nesta caminhada, nesta jornada. E aí então, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno, nós temos a essência da doutrina espírita. Precisamos com afinco nos dedicar ao estudo destas obras, e feliz fico eu quando nosso irmão Rivail, com o nosso presidente José, for nos mostrar que a casa está crescendo e aumentando as salas de estudo sistematizado do ESG, mas que coisa bem boa. Isto é ouro em uma casa espírita, é ouro para cada um de nós. Estamos crescendo
evoluindo, porque sem o conhecimento nós continuamos na cegueira de nossa própria ignorância. E nós precisamos crescer, precisamos evoluir, porque somente assim a Terra vai evoluir. Se nós não crescer, se nós não evoluir, atrasamos a evolução do planeta. E isso não é bom para nós. Isso não é bom para nós. Não é bom. Porque a Terra vai. A passos largos ela vai evoluindo. Se nós não for com ela, nós temos que observar, por exemplo, um exemplo assim, ó. Nosso irmão Rivail mora lá na sua casa, ele é bastante jovem ainda, mora na mesma casa há 150 anos, mais ou menos. Ele ajudou a construir, ele puxou massa para o seu pedreiro, ele botou a mão no bolso, tirou dinheirinho para comprar o tijolo, construiu a sua casinha, daí de tardezinha ele pede lá para a esposa fazer o chimarrãozinho, ele cruza as pernas na ilhazinha e senta lá tomando chimarrãozinho na sua casinha. Que de repente é um palacete, não sei se falando de casinha, desculpe. Mas, de repente eu chego lá, bato na porta, seu Rivail, ó, com licença, vai saindo daí que eu vou morar aqui. Não, mas José Marano que construiu essa casa, como é que você vai querer morar aqui? Mas o que? Não, seu Rivail, sai daí, a partir de hoje eu vou morar aqui. E a lei dos homens não aceita. Não fui eu que construí, não fui eu que comprei, não fui eu que paguei. Se a lei dos homens, que é extremamente falha, não aceita isto, que dirá a lei daquele que é extremamente justo, sábio, honesto, bondoso, equinâmine, enfim. Então, para nós, amanhã, ocupar este mundo melhor, nós precisamos colocar o nosso tijolinho. Construir este mundo melhor. Mas ele carece de moralidade. Ele não carece de tecnologia, que nós somos tão ricos em tecnologia, no desenvolvimento material. Nós somos extremamente ricos nesta área, mas pobres moralmente. Então esse planeta, que há milhões de anos, há bilhões de anos atrás, começou lá formando-se uma nebulosa de forma esférica, reunindo material cósmico, uma espécie cinzenta, uma espécie de nuvem, uma espécie de cerração, foi nos reunindo o fluido cósmico universal, foi se compactando cada vez mais e passando os milhares de anos, os milhões de anos, os bilhões de anos, ela foi se formando, foi se reunindo, esse amálgama, bastante material nesta argamassa de sua construção, altas temperaturas, 2.000, 3.000 graus, 5.000 graus. Uma bola de fogo incandescente singrando os céus do nosso cosmos infinito. Estava materialmente formado o planeta em altas temperaturas, muita chama, muita lava, enfim, mas estava ali compactado todo aquele material cósmico, reunindo para que desse vida amanhã ao planeta Terra. O tempo passou, os milhões de anos passaram, e a Terra precisava começar a ser resfriada, para que então, resfriada, e com aqueles gases tóxicos muito intensos que havia na volta do planeta, esses gases sendo diminuindo a sua toxidez, se tornando uma atmosfera respirável, diminuindo a temperatura do planeta, diminuindo a sua alta temperatura, que chegava a 5.000 graus, que não tinha como ter vida no planeta. O tempo passou e foi se separando o que era sólido, o que era terra, da parte líquida. E então nós temos as águas lacustres, nós temos os mares, a parte sólida da terra, e começou então a construção do segundo reino da natureza, o reino vegetal.
iniciou-se a criação do reino vegetal através da ameba, aquele organismo unicelular que, vivendo subaquaticamente nos mares, foi se multiplicando também os diversos vegetais, primeiro aqueles rasteiros, depois arbustos, e depois então as grandes árvores, as florestas frondosas. Criado o reino mineral, criado o reino vegetal, já vai a passos largos a criação do reino animal. Primeiramente a partir dos crustáceos, dos répteis, os animaizinhos pequeninhos que viviam um pouco na água, um pouco no solo, um pouco no charco, e foi se diversificando o número de animais então existentes cada vez mais, até que os animais maiores foram criados, como a onça, o tigre, o leão, os muares, os equinos, os bovinos, e por último então aquele que é o topo da cadeia animal, que habitava então o alto, as copas das florestas. Nós vamos encontrar lá os símios, os macacos, os chimpanzés. Estamos com o terceiro reino da natureza pronto, criado, aguardando a criação do quarto reino da natureza, que é o reino hominal. Para que este reino hominal depois pudesse alçar voo para o reino angelical. Então, há 200.000 anos atrás da nossa época, nós vamos encontrar os chimpanzés, os macacos, esses quadrúpedes, descendo do topo das árvores para o chão, e que antes caminhavam em 4 patas, hoje já se tornaram bípedes, e passaram a caminhar não sobre os pés, mas sobre as patas traseiras. Não tinham mãos, mas tinham garras dianteiras. Não tinham pele, mas um couro ainda grosso, grotesco, e pelos intensos, grossos, enfim, e habitavam as cavernas. Nessa época também existiu lá na África o que se chamava de homem de Neandertal, já era um homem um pouquinho mais avançado do homem das cavernas, mas todos ainda da primaridade, todos ainda embrutecidos 200.000 anos atrás. E o tempo passou. E nós chegamos na época de hoje, quando a ciência diz que agora é a época do homem sapiens. O homem inteligente, o homem sábio, o homem de grande sapiência. Estamos na época do homem sapiens. E os espíritos dizem que nós vivemos hoje a época da intelectualidade, do intelecto, da inteligência. E se nós olharmos para o lado, nós vamos ver que é uma grande verdade. Nós vamos ver, porque nós temos hoje, por exemplo, aeronaves que cruzam os mares e vão para o outro lado do planeta e levam lá 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas, enfim. Nós temos hoje veículos que ontem, antes do tempo aqui do seu Rivail, tinha um veículo que se chamava o 29, foi fabricado no ano de 1929. Era aquele carrinho antigo, meio tipo uma jardineira, e que andava, se a gente corresse um pouquinho, a gente corria mais rápido que ele. Hoje nós temos as Ferrari que andam 200, 300 km por hora, um foguete. Alta tecnologia, alta sabedoria. A inteligência era do intelecto. Nós temos também hoje a televisão, embora já quase ultrapassada, mas temos a televisão, que nós vimos as coisas do outro lado do planeta que nós podemos escutar e visualizar na tela. A televisão. Nós temos o rádio, que nós falamos com o outro lado do planeta também, com o rádio. E nós temos uma grandeza que é o telefone.
É bem verdade que ele, após descoberto por Graham Bell, e já um pouco evoluído, nós tínhamos aquele telefone que os senhores e as senhoras não conhecem. Eu sou daquela época, mas vocês não são daquela época. Que a gente pegava, levantava ele do gancho, colocava no ouvido e daí ficava esperando. Daí lá na cidade, numa casa, num quartinho, tinha uma salinha pequenininha, tinha uma senhora que se chamava telefonista. Daí quando eu levantava aqui do gancho do telefone, lá acendia uma luzinha, daí ela pegava um cabinho do lado e botava no outro e dizia número. E daí a gente dizia qual é o número que nós queríamos falar. Com 101 dela, botava o cabinho ali no 101. E daí ela desligava e nós falávamos. Agora também tinha aquelas senhoras que eram telefonistas que a gente pedia o número. E daí ela fazia ligação e queria saber da vida de todo mundo, ficava ali escutando. Daí o tio, em vez de ligar para o esposo, ligava para a namorada, para a noiva, para não sei o que. Ô, minha querida, meu amor, vamos sair hoje. E daí a tia, no dia seguinte, radiava para todo mundo, a cidade inteira sabia da história do parceiro lá. Então era assim, o telefone. Mas ele progrediu. Daí tinha um grandão, que eu acho que pesava uns 5 quilos, a gente levantava ele do gancho aqui, e daí a gente discava o número do telefone que a gente queria. Ele progrediu. E hoje nós temos no telefone aqui, ó, imagem e som. Num clique, nós temos tudo à nossa mão. Alta tecnologia. Mas este homem que chegou nessa alta tecnologia não conseguiu ainda entender o seu próprio coração, e tanto é que não conseguiu entender o seu próprio coração que hoje nós é chamado pela ciência que é o século da depressão. A depressão é um sentimento que nós, quando aquele que sofre isto começa a se isolar, enfim, corre grande risco de suicídio, porque não vê objetivo na vida. E aí a doutrina dos Espíritos que nos diz por que nós vivemos. E nós temos um grupo de estudos lá online que é do Estado e fora do Estado. O título, o nome desse grupo de estudos é assim: quem sou? De onde venho? Para onde vou? Por que estou na face da terra? E o porquê da dor? E o porquê da dor? Então, quando nós respondemos essas perguntas para nós mesmos, show depressão. Quando nós respondemos essas perguntas para nós mesmos, show suicídio. Vai-se embora. Porque nós entendemos os motivos pelo qual nós estamos na face da terra, e por isso Allan Kardec, que nos trouxe com clareza esse tema, e quando ele diz para nós assim, que nós não devemos ter fé porque alguém diz que nós devemos ter fé. Não. Nós precisamos construir a nossa fé, a fé raciocinada, e essa fé raciocinada então vai dizer para nós o porquê nós estamos na face da terra e o que nós precisamos fazer para crescer e melhorar. Nós não temos ideia da dimensão do sofrimento no outro lado da vida de um cidadão que tira a própria vida. Não temos ideia. Então, todo o esforço que nós fizermos para nos defender do suicídio, todo o esforço que nós fizermos para auxiliar alguém a defender-se do suicídio, vale ouro em nossa existência. Porque o sofrimento é muito grande. Ivone do Amaral Pereira é o nome da autora, que psicografa um livro e que fala sobre os suicidas. E conta a história de um suicida do outro lado da vida. Camilo Botelho é o espírito que conta a sua história. E ele fala sobre o Vale dos Suicidas, sobre o Hospital Maria de Nazaré que ampara os suicidas, a dimensão do sofrimento. E eu tive, vou dizer assim, felicidade
de pela própria dor dentro da família, tendo um familiar que suicidou-se. Conhecer de perto essa situação do outro lado da vida. Eu deveria ter 16 anos, não lembro bem. Meu irmão suicidou-se com 25 anos de idade, ele era alcoólatra. Tinha uma esposa e 2 filhinhos. E depois de mais de 20 anos, quando então nós já éramos espíritas em Panambi, eu e a minha irmã mais velha, que já desencarnou e foi presidente do Centro Espírita lá em Panambi, se apresentou o meu irmão através de uma médium ali de Panambi que tinha vindo de Pelotas, que nunca ouviu falar no nome do meu irmão, e nós nunca havíamos falado nada a respeito do meu irmão. Através dessa senhora, esposa do médico, que hoje estão residindo em Lajeado, ele se apresentou no trabalho mediúnico, e eu coordenava nesse dia, e quando chegou chorava e chorava convulsivamente. Não conseguia nem falar, chorava convulsivamente. E daí, depois dele se identificar, ele disse que o sofrimento é muito grande que ele tem passado. Que os únicos momentos de refrigério que ele tem alcançado é quando ele recebe as orações da família. Não esqueçamos disso. Quando recebe as orações da família. Foi-se, dali mais ou menos 2 ou 3 anos, ele veio de novo. Ainda chorava muito, mas disse que já estava bem melhor. Mas pediu novamente que nós continuássemos orando por ele e que não deixasse daqueles trabalhos, porque muitas pessoas aqueles trabalhos estavam auxiliando. Passou mais um tempo, ele veio mais uma vez bem melhor. E a última vez, a primeira vez que ele veio, foi 20 anos depois que desencarnou. Então analisemos o tempo do sofrimento. E a última vez que ele veio foi agora, a questão de talvez 4 anos atrás, mais ou menos. Uma sobrinha minha que é médium começou a sentir-se mal num dia lá em casa, e daí nos ligaram, nós formamos o grupo mediúnico e fomos dar socorro para ela. Se apresenta aí, chorando. Disse, eu não quero fazer mal para ela. Ele era bondoso, ele tinha um coração muito bom. Mas eu estou do lado dela porque eu me sinto muito bem do lado dela. E daí nós conversamos com ele, já tinha falecido a irmã mais velha, que era, perdoe minha palavra, uma santa, vamos dizer assim, que foi quem escolheu a família toda, ajudava todo mundo. Daí eu disse para ele assim, sim, e ela é uma pessoa muito querida, as sobrinhas. Mas busque um local no espaço onde você pode estar bem. Os amigos espirituais que aqui estão querem te conduzir para um ambiente no espaço onde você não vai ter esse sofrimento tão grande que você está tendo. Dizer sim, ela está aqui e ela está me convidando para ir com ela. Digo sim, aproveite. Ela cuida de você e cuida ainda de todos nós mesmo aí do outro lado da vida. Vai com ela. Se eu vou aceitar o convite. E dali para cá nunca mais ele se apresentou. Então, este momento é um momento de muito estremecimento, muita dor. Mas nós precisamos resistir. Nós precisamos ser fortes. Porque cada palavra de Jesus não era uma palavra perdida, era uma palavra abençoada, e nós precisamos aproveitar. E ele nos disse assim, os tempos chegarão. Os Espíritos dizem, os tempos chegaram. E ele disse assim, quando a iniquidade se abater sobre a face da terra, vamos observar e vamos pensar sobre isso. Quando a iniquidade se abater sobre a face da terra, e vós estiverdes no alto dos vossos telhados, não desceis para buscar o que vos pertence. Quando a iniquidade se abater sobre a face da terra, e vós estiverdes no alto dos vossos campos, não retorneis para
para buscar a vossa capa, não retorneis. Isso quer dizer o quê? Quando a iniquidade se abater sobre a face da terra. Nós temos dúvidas que hoje não há iniquidade na face da terra? É o que mais nós vimos. É ódio, rancor, é desafeto, é malquerença, é maledicência, é crime, falcatrua, enfim, há mancheias no nosso meio. Lá, cá, ali, em toda parte. Para nós virar, nós encontramos isso. Então, a iniquidade se abate sobre a face da terra. O que é não desceis? A porta da perdição, e vejamos o que disse Jesus, a porta da perdição é larga. Como é que não entendemos isto, que a porta da perdição é larga? E os vários convites para a inferioridade humana campeiam no nosso meio, e nós, como somos ainda extremamente infelizes, aliás, inferiores, nós abraçamos essas inferioridades, mas de outro lado, a porta da felicidade, a porta dos céus é estreita. Exige de nós um aprumo moral, como nos diz Bezerra de Menezes. Exige de nós um aprumo moral a fim de merecer este mundo melhor da manhã. Então, se os outros fazem errado, não, porque outro faz errado, eu vou fazer também. Não. Se você adquiriu algum princípio de moral, mantenha-se nesses princípios de moral, mas não desça a inferioridade que de repente já foi o nosso passado, mas nós estamos conseguindo sair de lá. Vamos fazer isso porque os outros fazem também. Não vamos fazer. Não é isto que Deus espera de nós, não é isto que Jesus espera de nós. Para que este mundo melhor da manhã abra as portas e nos receba, nós precisamos buscar a porta estreita que espera de nós atitudes de fraternidade, de amor ao próximo, de escola de caridade, como é um centro espírita, de desprendimento, porque a gente é muito agarrado ao nosso tempo, às nossas coisas, e a gente não tira tempo para o próximo, nem consegue escutar aquele coitadinho que às vezes quer abrir o peito para nós. Não temos tempo. Ele não consegue desafogar o seu coração, colocando para fora suas dores, suas dificuldades, porque nós não podemos escutá-lo. Nós somos muito ocupados. Não é isto que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós que sejamos construtores desse mundo melhor da manhã. Então isso exige esforço. E para que esse esforço nós possamos aplicar, nós precisamos força de vontade para trabalhar no bem e para domar as nossas inclinações más. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. Então, é isto que Jesus espera de nós. Porque senão, este mundo melhor de amanhã, esta casa planetária que será um mundo mais feliz que o nosso, não abrirá as portas para nos receber. E Bezerra de Menezes deixa bem claro isto naquela chamada Mensagem Oportuna, que foi divulgada em outubro de 1992, no Reformador, que é uma revista mensal da Federação Espírita Brasileira. Neste Reformador foi divulgado esta mensagem, cujo nome é Mensagem Oportuna. E lá ele diz assim: muitos espíritos já estão impedidos de reencarnar na face do planeta. Oh, meus irmãos, analisemos. Muitos espíritos já estão impedidos de reencarnar na face do planeta. Por quê? Muito mal causariam
aqueles que desejam se melhorar. Então, aqueles espíritos de extrema maldade já estão impedidos de reencarnar aqui. Mas aí Bezerra de Menezes nos alerta que esses espíritos nos inscrevem nos seus índices de cobrança. Nos observam, nos vigiam de perto, a fim de que nós tenhamos um aprumo moral, nos diz Bezerra de Menezes, para merecer o mundo melhor de amanhã. Então, não desceis dos vossos telhados há 2000 anos, ele nos disse, nós não compreendemos ainda. Precisamos hoje que a doutrina espírita venha clarear para nós, para que nós então possamos aplicar a nossa força e não descer do telhado daquelas pequenas transformações que nós já conseguimos. E lembrar que a evolução, ela exige o esforço de nós. E ela é mais ou menos assim, que nós sejamos hoje um pouquinho melhor que ontem, e amanhã um pouquinho melhor que hoje. Então, os presentes momentos, as porteiras das regiões inferiores permitem que esses espíritos inferiores ainda reencarnem na face do planeta, porque a misericórdia divina também lhes dá a oportunidade, para que, quem sabe, eles possam se emendar, melhorar e amanhã ocupar esse mundo melhor. Agora, os Espíritos nos dizem que a maioria deles vai cair novamente. Poucos aproveitarão essa oportunidade, os demais serão deportados do planeta. Então, por isso que o momento é um momento de transição, de estremecimento, e nós precisamos ser firmes na nossa fé. Ser firmes. Porque é uma coisa eu pegar este papel. Eu sinto, eu mordi o papel, eu senti no dente, eu aperto com os dedos, eu sinto. Agora, vamos falar de amor. Mas como vou sentir? Vamos falar de paciência, mas como vou sentir? Então exige algo mais de nós. Exige que nós estejamos aquém da materialidade humana, aquém daquele que ontem, no passado, lutava pela manutenção da própria vida. O grande objetivo era lutar com os seus cômpares para manter-se vivo. O instinto de defesa, que é tão forte ainda hoje dentro de nós. O instinto da agressividade, que é tão forte dentro de nós. Então temos que vencer. Porque se nós não vencer esta inferioridade que existe dentro de nós, o nosso coração fica assim como um símbolo. Bate, tim, tim, só vibra no espaço, mas não tem sentimento. À medida que nós ampliarmos dentro de nós o sentimento, nós vamos crescendo moralmente. E aí nós nos candidatamos para ocupar este mundo melhor de amanhã. Então, escutemos aquele que foi o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, que nos diz que nós podemos praticar uma caridade com o Espiritismo. E que a maior caridade que nós vamos praticar com o Espiritismo é a sua divulgação. Precisamos divulgar a doutrina dos Espíritos o mais que nós pudermos a partir da nossa transformação moral. Para isso precisamos pensar. Então, para que os senhores possam e as senhoras também possam pensar, eu vou parar de falar que vocês podem ir para casa, vamos pensar mais um pouquinho, etc. E vamos seguir a nossa jornada auxiliando a transformar este mundo, a partir do desbaste desta pedra bruta que somos nós. Vamos transformar esta pedra bruta num diamante que brilha e que dá alegria para quem olha. Ou seja, que a nossa vibração seja uma vibração de amor.
e que aqueles que cheguem perto de nós, que se aproximem de nós, sintam esta vibração no espaço. E a vibração existe. Tanto aquela que nos convida a nos aproximar, como aquela que convida a nos afastar. Então, nosso objetivo tem que ser aquela vibração que atrai. Que possamos ser uma estrela a atrair as demais estrelas que estão à nossa volta. E aí, unindo a luz dessas estrelas, ilumina seu planeta e nós teremos um mundo melhor. Que Deus abençoe, Deus ilumine a cada um e que, se Deus nos permitir que eu esteja lá, que nós nos encontremos nesse planeta do futuro. Muito obrigado. Nos resta agradecer tanta bondade sua, tanta instrução que nos trouxeste. Este Senhor que vem lá de Panambi, um exemplo para nós, principalmente aqueles que ficam nas suas casas, que deixam de vir aqui no centro para assistir a novela, assistir a um bom filme, e ele se desloca lá de Panambi, simplesmente para nos instruir mais um pouco, para trazer a sua palavra. Muito obrigado, Sr. José, e continue sempre assim, trazendo para nós a sua instrução. Eu não vou deixar barato, eu vou lhe pedir mais uma coisa ainda. Hoje seria dia de passes para o público, e dado o adiantado da hora, eu vou pedir para o Sr. José que nós façamos um passe espiritual. O passe espiritual tem o mesmo efeito do passe físico, tá, gente? Porque o que vale no passe é o pensamento de quem está transmitindo e o pensamento de quem está recebendo. Por isso eu vou pedir mais essa ajudinha para o senhor. Então é importante nós termos a certeza que a presença dos amigos espirituais existe, é uma realidade, e que eles vão transfundir para nós neste momento as energias, os fluidos salutares. Para que isso aconteça de uma forma natural, é interessante que nós entremos em estado de oração. Então, assim sendo, elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai. Magnânima grandeza, amor infinito, que movimenta todas as nossas vidas. Senhor, neste momento, a nossa prece é de gratidão a vós, Senhor. De gratidão por haver nos dado a oportunidade da reencarnação, a fim de resgatar os nossos erros do passado e poder progredir na jornada terrestre, rumando aos mundos angelicais que um dia nos esperam, Senhor. Queremos pedir a vós que abençoe a esta comunidade espírita. Ilumina, Senhor, ao Centro Espírita Bezerra de Menezes com o raio de sua divina luz. Ilumina, Pai amado, a todos os espíritos desencarnados que aqui vêm, ou aqui são trazidos, para receber o seu amparo, o seu amor e a sua misericórdia. Pai de infinito amor, olhai por cada um de nós os encarnados que aqui estamos. Derramai um raio de sua divina luz sobre cada um de nós que aqui estamos. Vamos sentir esta luz penetrando em nós, inundando o nosso cérebro, inundando o nosso tórax, essa luz inundando especialmente o nosso coração, o nosso abdômen, os membros inferiores. Vamos nos visualizar sendo uma lâmpada de luz acesa. Que esta luz, Senhor, nos traga saúde do corpo físico, saúde das células que compõem o nosso corpo, Senhor. Que esta luz nos traga a saúde do cérebro, da mente e do espírito, Senhor.
obrigado por este momento sublime de seu amparo, através dos vossos mensageiros de luz, que aqui se encontram. Pedimos também, Senhor, que esta luz ilumine o nosso lar. Vamos ver o nosso lar inundado desta grandiosa luz, cheio de luz o nosso lar, levando para o ambiente familiar harmonia e paz. Senhor, vos pedimos por todos os nossos familiares. Iluminai-os, Pai querido, onde quer que eles estejam, na rua, no lar, na viagem, no trabalho. Abençoa-os, que eles possam sentir neste momento o influxo do seu amor, dulcificando os seus corações cada vez mais, dando-lhes diretriz segura para a jornada terrestre. Senhor, pelos asilos desta região vos pedimos, pelos hospitais desta região vos pedimos, Senhor. Iluminai a todos que estão hospitalizados, Pai querido. Iluminai aqueles que se encontram nos hospitais psiquiátricos, Bezerra de Menezes de Passo Fundo, São Pedro de Porto Alegre, Hospital Espírita de Porto Alegre e tantos outros, Senhor. Iluminai-os. Abençoai, Senhor, as creches desta comunidade e desta região. Iluminai os orfanatos, Senhor, as casas de proteção e amparo a menores e a jovens, Senhor. Pedimos também a vós pelos asilos. Abençoai aqueles que se encontram nos asilos desta comunidade e desta região, Senhor. E assim vos pedimos. Dai-nos a segurança para caminhar dia após dia, e que assim, mentalmente todos abraçados e reunidos pelo sentimento do coração e pelo pensamento, possamos seguir esta jornada rumo a vós, Senhor. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.